Mateus capítulo 24, verso 45 até o versículo de número 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo for mau, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e comer e beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que não espera e na hora que ele não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe sorte com os hipócritas, e haverá choro e ranger de dentes. Pai, aqui está a tua palavra, aqui está a tua igreja. Eu peço a tua bênção, Senhor, sobre essa igreja, sobre aqueles que vão ouvir a tua palavra. Eu peço a tua bênção, Senhor, na comunicação da tua palavra nessa noite para o teu povo. Permita, Senhor, que essa palavra vá de encontro com cada pessoa que adentrou as portas aqui hoje. Em especial, Senhor, que essa palavra vá ao coração dos pastores dessa igreja, que vá ao coração dos pastores que vão ouvir essa mensagem através do YouTube depois, Senhor. Exorta os teus pastores, Senhor, através dessa palavra. Permita que essa palavra possa fazer pastores retornarem à ativa no seu ministério, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Fala conosco, com todos os seus servos aqui presentes nessa noite, a todos que vão ouvir essa palavra depois. É a minha oração, a minha gratidão, em nome de Jesus. Amém. Bom, graça e paz a toda a igreja. Já fazia quase 3 meses, que eu não prego a palavra para vocês. E eu agradeço a Deus por nessa noite poder trazer a palavra para vocês. Agradeço a Deus e também ao pastor Cláudio que me direcionou nessa noite para estar falando acerca de parábolas. A igreja está trabalhando acerca de parábolas. Acredito que os pregadores, todos os pregadores agendados, estão falando sobre parábolas de Jesus. E eu estarei esse mês, o mês que vem, também falando sobre parábolas, Então, hoje à noite eu vou falar sobre essa parábola que eu fiz a leitura aqui em Mateus 24, 45 a 51, que é a parábola do servo bom e do servo mau. A parábola do servo bom e do servo mau. Pela forma de dar o título para vocês da mensagem, passa a impressão que são 2 servos aqui na parábola, mas não são 2. É um servo só. Só que o texto está descrevendo se esse servo for fiel e prudente, se ele fizer aquilo que o senhor da casa deixou para ele fazer, que é dar sustento a seu tempo para os seus conservos, que quando aquele senhor deste servo voltar e encontrar esse servo de forma fiel e prudente, fazendo o que foi convocado a fazer, que ele será então abençoado, ele será bem-aventurado e o Senhor vai confiar a ele muito mais coisas para ele fazer. Agora veja que a partir do versículo 47, do versículo 48, diz: agora se este servo, o mesmo, não é outro, se este servo, ou se aquele servo, sendo mau, se ele não for um bom servo, se ele for um mau servo, e ele disser assim: o Senhor está demorando para voltar. Meu Senhor se foi, me deixou aqui com uma função para fazer, mas ele está demorando para voltar. Então, eu vou vivendo de qualquer jeito, e aí diz o texto aqui, que por achar que o Senhor dele está demorando, o verso 49 diz que ele passa a espancar as pessoas. Espancar as pessoas aqui é uma linguagem para tratar mal as pessoas. Ele passa a tratar mal seus companheiros e passa a comer com os bêbados, comer e beber com bêbados, com ébrios. E aí diz que uma hora dessa, quando este servo tiver com essa má postura, virá o senhor deste servo e então vai castigá-lo, jogando ele lá onde ficam os hipócritas, e haverá choro e ranger de dentes. Basicamente a parábola é só isso. Essa é uma palavra a todos os servos. Só que olhando aqui de cima, eu não sei que tipo de servo você é. Se você é o servo do verso 45, fiel e prudente, cumprindo o seu dever,
ou se você é aquele servo que era fiel e que agora se tornou relaxado. Que era aquele servo fiel e prudente do verso 45, mas de repente, porque o seu senhor começou a demorar para voltar, você relaxou, se tornou uma pessoa má, se tornou um servo mau e agora você bate nas pessoas, você espanca as pessoas, você trata mal as pessoas, você come com os bêbados e você esqueceu que o seu Senhor vem vindo aí. Olhando aqui de cima, espero que todos aqui sejam servos de Deus. Mas confesso, não sei quem é o servo bom, quem é o servo mau. Então, primeiro, essa palavra é para todos. Claro, todos aqueles que se sentem servos de Deus. Esta é a parábola do servo bom e do servo mau. E eu diria do servo bom ou do servo mau. Se você é servo, a palavra é para você. Porém, também é em especial uma palavra para os pastores. Eu quero começar a pensar com vocês a respeito do servo bom, porque o verso 45, o verso 46 e o verso 47 fala do servo bom. Então comecemos com o servo bom. Aqui se diz que ele é fiel e que ele é prudente. Aqui se diz quem, pois, é o servo fiel e prudente. E eu queria pensar com vocês nessa parábola e que ela sirva como instrução para cada um de nós, servos, em especial pastores, para que vocês reflitam enquanto ouvem essa palavra e, se necessário, se arrependam diante de Deus e, se necessário, se desarmem para ouvir essa palavra. Essa palavra é para você. Essa palavra é para o seu coração. Então não é hora de você achar que a palavra é para o outro. Agora é a hora em que Deus fala com você. Com você, o servo bom. Quem é, pois, o servo bom? Bom, em primeiro lugar, eu vejo aqui o lugar que ele ocupa, o lugar de trabalho dele, que é honroso. Que posição maravilhosa é você ser um servo de confiança do dono da casa, ao ponto do dono da casa, quando não está na casa, deixa você para uma função, deixa você para um trabalho, dá a você as chaves da casa dele. Não somos nós, os pastores, as pessoas as quais Deus colocou para cuidar dos seus conservos? Não somos nós, os pastores, colocados por Deus para cuidar das pessoas? Não somos nós as pessoas que recebeu de Deus um chamado para que, enquanto o Senhor não vem, nós, os pastores, presbíteros, diáconos, obreiros, não somos nós que temos essa honra de cuidar da casa de Deus? Quem é, pois, o servo prudente e fiel, a quem o Senhor colocou ele para dar o sustento a seu tempo, aos seus conservos? Que honra é você poder estar na casa de Deus, como administrador da casa de Deus, como sendo alguém que Deus confia os seus próprios filhos em suas mãos. A igreja é a casa de Deus. A igreja, corpo de Cristo, é a casa de Deus. Em Efésios capítulo 3, versículo 15, minha irmã, diz que a igreja é a família de Deus, na qual toma nome toda a família no céu e na terra. Por essa causa me coloco de joelhos diante do Pai, de quem toma nome toda a família no céu e na terra. Efésios 3, 14 e 15 está dizendo, há uma parte da família de Deus que está no céu agora enquanto prego, e há uma parte da família de Deus que está na terra. Esta parte da família de Deus que está na terra está sob cuidado de servos. E quem são esses servos, senão nós, pastores? Colocados pelo Senhor, pelo dono da casa, colocados por Ele para dar sustento, alimento para os seus conservos. Que honra, que prazer, que privilégio poder se debruçar e entrar na estante de Deus, entrar no gabinete de Deus, no armário de Deus,
e você poder ver que Deus, o dono da casa, que comprou o alimento, colocou naquele armário, naquela despensa, e colocou você agora, na ausência dele, para ir na despensa, pegar o alimento e sustentar os conservos. Que honra! Que honra, minha irmã! Enquanto o Senhor não vem, saber que eu tenho a chave da despensa de Deus, como dispenseiro de Deus, para poder sustentar as pessoas, os filhos de Deus, na casa de Deus. Então, primeiro nós temos nessa parábola o lugar de ocupação do servo bom. Ele é alguém que está envolvido em cuidar da casa, não ser dono da casa. Nós, pastores, estamos aqui para alimentar pessoas, não para ser dono das pessoas. O dono da casa é o Senhor que ainda não voltou. O Senhor da casa é o Senhor que ainda não voltou, não somos nós. Nós somos servos. Não somos chamados como pastores para ser dono de igreja. Não somos chamados para tratar a igreja como se nós fôssemos reis, sentados num trono, com súditos a nos obedecer. O rei é Ele. O rei é Ele. Nós também somos súditos. Nós também somos servos. Que honra ter as chaves da casa de Deus, ter acesso à despensa de Deus, poder alimentar as pessoas e entender que é honroso trabalhar na casa de Deus. Entender que você foi chamado a servo para trabalhar em prol das pessoas, mas você precisa lembrar que você não é dono das pessoas, que Deus te colocou no ministério para que você seja um administrador. Por isso, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 a 7, está escrito: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, que não seja por sórdida ganância, mas de boa vontade, e não como dominadores. Há uma ordem sobre nós. Nós não podemos tratar a igreja como dominadores. Nós não somos os dominadores da igreja. O dominador da igreja é Deus. Nós somos apenas administradores da despensa de Deus. Então nós, pastores, ou você que trabalha na igreja como servo de Deus, nós temos uma missão, que é servir a igreja. Que é servir a igreja não como rei, não paparicado como um rei, não chegar na igreja já com meia dúzia de obreiro na porta, pegando a maletinha do reizinho da igreja, porque ele não presta nem para carregar a Bíblia dele e a maleta dele até a cadeira. Ele precisa ser paparicado por uma equipe que já chega lustrando o sapato dele, já chega enxugando o suor dele, carregando a bolsa dele, batendo palmas para ele. A igreja para tudo e começa a aplaudir o santo servo administrador da casa. Nós, pastores, não somos os donos, nós não somos os reis, nós somos chamados apenas a sermos administradores. Nós não somos senhores, nós somos apenas orientadores. O que eu estou fazendo aqui nessa noite é dando orientação. O que nós fazemos não é prescrever novos caminhos, novas doutrinas, novos ensinos para a igreja. O que nós fazemos é ensinar as pessoas as antigas veredas do Evangelho eterno, como Cristo ensinou. Nós não vamos interromper o progresso do Evangelho. Nós somos colocados para fazer o progresso do Evangelho continuar. Portanto, nós não estamos aqui como pastores, servos bons, fiéis, prudentes. Nós não estamos aqui para sermos donos das almas. Nós estamos aqui apenas como bispos, episcopos do grego, supervisor de almas. Nós supervisionamos almas, não somos donos das almas. Deus colocou pastores na igreja para supervisionar almas. Que o seu Senhor, quando vier, te encontre executando a tarefa. Que o Senhor, teu Deus, quando vier, te encontre pregando, ensinando, fazendo o trabalho pastoral. E não como alguém que é desleixado, que foi colocado para supervisionar e não supervisiona. Que foi colocado para ensinar as coisas de Deus, mas não quer nem estudar a Bíblia, quanto mais ensinar.
que muitas vezes você chama para pregar, a gente passa vergonha de ver a situação que é. Eu conheço pessoalmente alguns pastores que não pregam. Eles dizem, não é meu dom, não é minha vocação. Pelo amor de Deus! Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Deus colocou líderes para que alimente as pessoas a seu tempo. O presbítero da igreja seja apto a ensinar, é o que a Bíblia diz. Deus levanta pastores e presbíteros que sejam aptos a ensinar, a pregar, a cuidar de almas, a supervisionar, a dizer, olha, vai mal, a alma vai mal, tome uma postura diante de Deus. Deus colocou a gente aqui como colocou no Antigo Testamento os profetas que eram martelos na mão de Deus e Deus usava o martelo para bater e chamar o pecado pelo nome. No Novo Testamento ele levanta os apóstolos. Agora, os pastores. Não jogue fora o martelo. Não jogue fora, não deixe estragar os alimentos na despensa de Deus. Quem ainda é fiel e prudente, que continue alimentando as pessoas, dando às pessoas o sustento, porque é uma honra você estar trabalhando para Deus. Você não está trabalhando para você ser famoso. O servo bom e fiel, ele trabalha não para ele ser conhecido, ele trabalha para fazer Cristo ser conhecido. Ele prega não acerca dele mesmo, ele prega para fazer Cristo ser pregado. Ele não prega para se engrandecer, ele quer que a vida dele faça Cristo ser engrandecido. A grande questão é Cristo ser conhecido, Cristo ser pregado, Cristo ser engrandecido. Quem está nas aulas de sexta-feira já está dando até risada aí que sabe que eu tenho falado disso. Um Cristo conhecido, um Cristo pregado e um Cristo engrandecido. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que ainda se acha envolvido com essas coisas? Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor, o dono da casa, partiu e deixou a você a missão de alimentar as pessoas para que Cristo seja conhecido, Cristo seja pregado e Cristo seja engrandecido? Quem é, pois, o servo fiel que entende que foi chamado para isso? Qual que é o trabalho de um ministro do Evangelho, irmãos? O trabalho de um servo fiel e prudente, irmãos, é dar. Aqui diz, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus bens, para dar-lhes sustento. O verdadeiro pastor, ele dá. Ele não quer tirar de você. Ele quer o seu bem, não os seus bens. O chamado pastoral é para dar alimento para você. É para dar alimento para a tua mente que está ouvindo essa palavra nessa noite. É para você saia daqui com a tua mente cheia de Cristo Jesus, glorificando Cristo Jesus, e entendendo que Cristo Jesus colocou pessoas na terra, deu chave da casa dele nas mãos de alguns homens e disse, dá o meu sustento para eles. Dá! Não diz, venda o meu sustento para eles. A nossa tarefa como servo bom, fiel, prudente, é dar. Infelizmente, hoje os pastores por aí, não é o caso nosso aqui, mas os pastores por aí, ele só vai te dar a palavra se você der para ele uma mega oferta para ele pregar. Quem ainda é servo fiel e prudente? Quantos ainda existem, minha irmã, que ainda pregam na intenção de dar? É seu direito não querer comer. É seu direito não gostar da comida. Mas é meu dever dar sustento. O trabalho de um ministro do Evangelho é dar à casa de Cristo a palavra, dar sustento, dar seu tempo. Seu trabalho não é tomar para si. Seu trabalho é dar o sustento, aqui diz dar sustento. Veja que não é só dar, é o que você vai dar. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que entende que não é dono, é servo? Quem é servo fiel e prudente que entende que tem um Senhor que voltará e que entendeu que este Senhor te deu uma missão de dar?
E não é de dar qualquer coisa, é de dar sustento. Dar sustento significa que você tem que dar o alimento do Evangelho e não a heresia das falsas doutrinas. Tem muitos pastores hoje no Brasil, enquanto prego aqui, os púlpitos são cheios de pastores que não podem ser chamados de servos prudentes e fiéis. Porque nessa noite, enquanto eles pregam, eles estão, na verdade, querendo tirar das pessoas e não dar a elas. Eles não estão dando sustento a elas, está dando a elas veneno espiritual. Então, louvado seja Deus pelas casas que ainda tem um servo fiel, prudente, que entende que a sua missão é dar, e não é dar qualquer coisa, é dar aquilo que sustenta a alma, o coração, que sustenta o espírito, que é a palavra de Deus e não as heresias. Seu trabalho é dar sustento. Primeiro é dar, não é dar qualquer coisa. Segundo é dar sustento. Mas não é só dar sustento. Aqui diz, tem uma terceira coisa aqui. Diz que dar sustento a seu tempo. Não sei se vocês ainda estão com a Bíblia aberta, mas eu prego com a Bíblia aberta e gosto de tudo que eu estiver falando eu mostrar aqui no texto. Então o verso começa: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes sustento a seu tempo? Irmãos, alguns homens estão querendo dar. Alguns servos de Deus são fiéis e prudentes e estão dando sustento. Mas infelizmente muitas pessoas não querem receber. Aqui diz que o servo de Deus tem que dar sustento a seu tempo. Haverá uma hora, você que está aqui hoje à noite, haverá uma hora que não será mais o tempo, vai ter passado a hora. Enquanto é tempo, ouça a palavra de Deus. Enquanto é tempo, abra os seus ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Hoje é tempo, hoje é dia aceitável. Hoje é o dia. Enquanto há tempo. Eu saí de casa e vim aqui, na esperança de ser um servo fiel e prudente, para te dar sustento. Te dá, não estou cobrando nada para estar aqui. Não estou cobrando nada aqui, nem gasolina, nada. Estou aqui, fui convidado, sei da minha missão, sei do meu chamado, sei que o meu Senhor um dia volta, sei que eu não sou dono da casa, sei que eu não sou o mais bonitinho daqui, talvez não seja o que tem as palavras mais agradáveis, sei que às vezes eu sou um cara da pá virada, às vezes eu sou meio chato, sei, mas eu vim dar sustento enquanto é tempo. E aí, esse é o primeiro ponto da mensagem, que é o lugar em que o bom servo ocupa. O lugar de alguém que dá sustento a tempo. Mas olhando aqui para esse texto, ele ainda nos mostra, em segundo lugar, nós temos aqui a forma como ele exerce esse trabalho. Como é que este servo exerce essa função maravilhosa de poder cuidar das pessoas na casa daquele Senhor que um dia voltará? Como é que ele faz isso? Bom, primeiro, o verso 46 diz: quem é, pois, o servo fiel? Então, a primeira característica de um pastor, de um pregador do Evangelho, de um servo de Deus, igreja, a primeira característica tem que ser fiel. Se você não for fiel ao seu Deus, ao seu Senhor, você vai viver para você mesmo. Se você não for fiel à palavra de Deus, você vai pregar qualquer coisa. Se você não for fiel ao seu chamado, você não vai gastar horas para se preparar para uma pregação. Vai de qualquer jeito, abre a Bíblia na hora, bota o dedo e fala o que vir na boca, tanto faz, se é heresia ou não. Não, queridos irmãos, a primeira coisa que nós, pastores, temos que ser é fiel. Fiel quer dizer que você é constante, você não troca de parceiro, você não troca de conteúdo, você não troca de mensagem, você é o mesmo desde o primeiro dia ao último dia do ministério, você é fiel à palavra que Deus te deu. Você não está barganhando, não está tentando ser agradável, você só quer que o seu Senhor se agrade de você.
Ele é um servo fiel, é a primeira palavra. E o apóstolo Paulo exige isso de cada um de nós, pastores. O apóstolo Paulo exige isso de nós. Lá em 1 Coríntios 4, 1 e 2, ele diz assim: portanto, a todos que nos consideram como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus, da dispensa de Deus, o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Um ministro fiel de Jesus Cristo é alguém que deseja sinceramente a honra do seu mestre. Um ministro fiel não quer a própria honra, ele quer a honra do seu Senhor. Ele é fiel ao transmitir integralmente a palavra de Deus. Ele não pula aquele versículo, ele não pula aquele outro, porque aquele outro, se ele ler, vai dar uma indireta nele mesmo enquanto prega. Ele não pula. Ele é fiel. Ele não tem textos selecionados aos quais ele não prega. Eu não vou falar de Mateus 19 fala de divórcio. Eu não vou falar de divórcio. Bem-aventurado o dispenseiro que ainda é fiel, que não foge de temas, e aí não quer falar do tema, fica convidando os outros para pregar. Não tem coragem de tratar do assunto como dispenseiro e põe os outros para pregar, para os outros se queimar no seu lugar. Nós não podemos ser covardes, nós temos que ser pastores fiéis, pregar a palavra de Deus, toda a palavra de Deus. Tudo que está na dispensa de Deus. Mas se eu fizer aquele alimento ali, o pessoal não vai gostar porque é amargo. Então vamos colocar outro cozinheiro para fazer essa comida e dar o amargo, o pessoal vai falar mal dele. Eu vivo entrando em rabo de foguete por aí, viu, irmãos? De vez em quando toca lá em casa uns convites. Pastor, você pode vir pregar na minha igreja? Posso, irmão? Pastor, você pode falar desse assunto? E eu falo, por que você não fala? Porque é muito polêmico. Não quer se queimar com a sua igreja, quer levar o trouxa aqui para se queimar lá. Aí eu chego lá, prego, os irmãos me odeiam. Veio você hoje à noite aqui visitar a igreja, me ouve pegar uma mensagem dessa, você fala assim, aquele cara lá, Deus que me livre, nunca avisa quando ele for pregar que eu não volto mais lá. Aí me taca, ainda bem que o pastor deixou eu escolher a parábola, né? Porque tem o pessoal que já taca a parábola, só se vira nessa parábola, é bomba, se vira. Aí eu fico, mas não tem uma outra para mim? Eu não sou assim, irmãos. Se você tacar o texto na minha mão, eu leio o texto, explico o texto e aplico o texto. Eu leio o texto, explico o texto e aplico o texto. Isso é pregação. É ler a Bíblia, explicar a Bíblia, aplicar a Bíblia. É dar o sustento. Como servo fiel, Deus nos chamou a sermos homens e mulheres fiéis, que pregam a palavra de Deus, só a palavra de Deus e toda a palavra de Deus. Repito, prega a palavra de Deus, só a palavra de Deus e toda a palavra de Deus. Bem-aventurado, servo fiel e prudente, quando o Senhor voltar a o encontrar com essa fidelidade na hora de dar o sustento para os conservos. É importante a gente observar que ele não é só fiel. Aqui o versículo também diz, segundo, que ele é prudente. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Eu ainda estou no verso 46, já tem meia hora de pregação. São só 6 versículos hoje, ainda estou no primeiro. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Prudente aqui, irmãos, na verdade tem a ver com a pessoa que está atenta. Tem a ver com uma pessoa que sabe que o seu Senhor vai voltar. Quem são aqueles servos que se lembram disso ainda? Que exerce o ministério com esta prudência. O meu Senhor vai voltar. Ele vai voltar. Como é que ele vai me encontrar trabalhando com os conservos dele? Será que eu vou ter mudado a mensagem? Será que eu vou ter mudado o meu jeito de ser? Será que eu vou ter perdido a minha prudência? Isto é, a prudência de cumprir um dever. Você tem que ser prudente. Deus te deu uma ordem. Você vai dar aos conservos o sustento. O Senhor partiu e deixou o servo dele para dar sustento a seu tempo para os conservos. Eu tenho que ser prudente nisso. Eu não posso deixar de fazer isso.
Esse é o chamado, esta é a missão, esta é a tarefa. Você tem que ter integridade de coração para permanecer, mas você tem também que ter habilidade nas mãos para usar com prudência os produtos que estão no armário de Deus. Já imaginou, irmã? Eu vou dar um pudim para as pessoas, aí eu cato água, um ovo, 5 quilos de açúcar, bato 1 litro d'água em 5 quilos de açúcar, são os ingredientes da despensa de Deus. E eu sou fiel, eu vou dar alimento para as pessoas. Então, água com açúcar, com um ovo lá no meio, com casca e tudo. Tem canela, tem pimenta, vou aproveitar, não sei o que é, mas vou colocar. E aí eu vou dar para as pessoas. Não é assim. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Tem que ter prudência, tem que saber o que é que está pegando. É matar o pessoal só de dar açúcar. Aquelas mensagenzinhas de: ai, irmão, você é de Jesus. Ai, Deus te ama. Você é o ponto fraco de Deus. Ai, porque você... Ai, Jesus tem uma bênção para você aqui agora, hoje. Ai, você veio estar no pecado, mas não tem que se arrepender. Só vim aqui que Deus vai liberar uma bênção para você hoje. Só essa aguinha com açúcar, essa coisinha que não muda a vida de ninguém. Quem é, pois, aquele servo fiel e prudente para pegar e dizer assim: ó, camarada, tu tem que se arrepender diante de Deus, tu tem que mudar a tua vida diante do teu Criador, tu tem que aplainar as veredas tortuosas, tu tem que aprender a endireitar os caminhos diante do teu Deus, tu tem que cair de boca no pó, quem sabe ainda haja misericórdia para você. Mas não, o cara só sabe dar açúcar. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, capaz, na sua prudência, dar o alimento a seu tempo, o alimento necessário para os conservos. O que é mais gostoso aqui nesse texto é que ele sugere a ideia no 46, eu amo isso nessa parábola. Bem-aventurado esse servo, a quem o seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Ele não é só fiel, ele é prudente, ele dá de tudo que precisa ser dado, do jeito que precisa ser dado, na hora que precisa ser dado. E ele não é só fiel e prudente, mas ele é trabalhador. O Senhor dele, quando vier, bem-aventurado se o Senhor o pegar fazendo isso. Veja que o texto está dizendo: o Senhor vier e o achar fazendo assim. É assim que termina o verso 46. Olha aqui para mim, todo mundo. Deus deu uma missão para você como servo, não deu? Se ele vier hoje, será que ele vai te encontrar fazendo assim? Será que o Senhor vai encontrar você, servo e serva, pastores? Será que Deus vai encontrar você e eu fazendo aquilo que Ele deixou para nós fazermos? É bonito o texto. O Senhor volta, o Senhor aparece e o servo está fazendo assim. Está fazendo o que Deus mandou ele fazer. Por isso a Bíblia diz: o ministério é uma boa obra. Trabalhar no ministério é trabalho, é obra. A Bíblia diz, 1 Timóteo 3:1, esta é uma palavra fiel e verdadeira. Se alguém deseja o episcopado, o ministério pastoral, excelente obra deseja. É uma obra, é um trabalho. Alguém fala assim: pastor, o senhor faz, mas o senhor trabalha, pastor? Ou o senhor só é pastor mesmo? O senhor trabalha ou o senhor é pastor mesmo? Eu trabalho. Você trabalha com o quê? Eu sou pastor. Não, eu estou querendo dizer: o senhor trabalha. Eu falei: eu trabalho muito, miserável. Eu não sou desses pastores que comem o pão da preguiça. Não sou. Eu sou daqueles que, quando o Senhor vier, Ele vai me achar fazendo assim. Vai me pegar com a mão na cumbuca, fazendo assim, trabalhando. E eu gosto disso, porque esses servos aqui têm um trabalho para fazer, sustentar. Eles não deixam o trabalho inacabado. Ele é fiel. Ele começou e ele vai terminar. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, o qual o Senhor, quando voltar, o achar fazendo a obra. Ele não é desses obreiros que começam e param, que Deus dá algo na vida deles, começa a fazer 6 meses depois, parou. Não. O servo de Deus tem que ser fiel. O Senhor, quando voltar, tem que me encontrar fazendo.
trabalhando. Por isso que quando falaram para o Calvino, grande reformador, falaram para o Calvino que ele tinha que se aposentar. E ele ficou magoado. Calvino respondeu assim: vocês desejam que o meu mestre volte e me encontre ocioso? O grande teólogo João Calvino. A igreja querendo, não, pastor, fica em casa descansando, você já está velho. Ele diz, o quê? Vocês estão malucos? Vocês querem que o meu Senhor volte e encontre o servo dele descansando? Nessa parábola, quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem seu Senhor confiou os conservos para dar sustento a seu tempo? Ah, bem-aventurado esse servo a quem seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Não é o Senhor voltar e achar você na sua casa, com as pernas no sofá esticado, assistindo televisão. Bem-aventurados os pastores, os homens de Deus, que não vão desistir do trabalho que Deus deu na vida deles. Não é hora de descansar, de parar e tirar férias. É hora de morrer pregando o Evangelho, cumprindo o nosso chamado. Ou você deixou de ser fiel? Esqueceu do ministério? Não dedica mais para pregar? Não dedica mais para ensinar? Não lê mais um livro? Não tem mais vida com Deus, intimidade com Deus? Quem é, pois, o servo fiel e prudente, quando o Senhor vier, o encontrar fazendo? Que o Senhor não nos encontre parados, ociosos, preguiçosos, por ocasião da sua volta. Porque para um homem bom, um servo bom e fiel, para um bom ministro, o fim de um dever é só o começo de outro. Acabou aquilo, então já vou começar outra coisa. Ai, você não vai descansar, não? O nosso descanso não é aqui. Com isso, não estou dizendo que nós não podemos ter férias, que nós não podemos ficar uns dias em casa com a família, dando uma certa prioridade. Num caso, por exemplo, de luto, você fica lá dando um apoio para a sua família, a igreja vai entender. Mas passe-se logo este luto, porque você foi chamado para o ministério. Passe logo essa situação, porque o chamado de Deus na sua vida é para dar sustento aos conservos desse Senhor até que Ele venha. E que Ele não te ache com as pernas cruzadas em casa. Quem está entendendo a palavra nessa noite? Bom, a gente olha para o texto e vê aqui um terceiro ponto interessante. Primeiro é o lugar que ele ocupa, de privilégio na casa do Senhor. O segundo é como é que ele trabalha. Ele trabalha com fidelidade, com prudência. Ele não para, ele quer ser pego pelo Senhor quando voltar. Ele quer ser pego trabalhando. Mas a gente olha aqui e vê também que há aqui uma recompensa. Ah, irmão, sem recompensa. A parte boa é que tem recompensa. Deus não chama você para trabalhar para Ele de graça. Tem uma recompensa. Aqui diz assim, no verso 46, bem-aventurado. Bem-aventurado aqui é macários, macarianos. Os macarianos de Deus. Eu não sou marciano, eu sou macariano. Né? Eu não vim de Marte. Eu sou macariano. No grego, a palavra macariano é traduzido por bem-aventurado. Feliz é este servo que dá alimento, que dá sustento, que vai ser pego por Deus assim, com a mão na botija, com a mão na Bíblia, com a mão nos livros, com o joelho dobrado, com o louvor na boca, tocando o violão na igreja, pregando uma mensagem, visitando uma pessoa, fazendo um aconselhamento, mas não de perna pro ar em casa no sofá. Bem-aventurado, feliz é este servo, este pastor, este obreiro, este irmão, essa irmã, que vai ser pego no flagrante, mas na obra, trabalhando para Deus. Feliz é você, bem-aventurado, macariano, sabe por quê? O verso 47 diz, em verdade vos digo, que este Senhor confiará todos os seus bens a este servo. Deus é maravilhoso, ele diz, seja fiel, seja prudente, continua, porque eu vou te dar muito mais coisa pela frente. Te dei essa tarefa aqui, você não tem noção do que vem aí pela frente. O Senhor lhe confiará todos os seus bens. Por isso que em João 12, 26, Jesus fala assim, olha, e o Pai, o meu Pai, o honrará. Meu Pai o honrará.
Louvado seja Deus, pastor. Todo trabalho, pastor Samuel, todo trabalho não será em vão. O Senhor, pastor Cláudio, o Senhor nos recompensará. Aquele trabalho solitário que às vezes a gente faz com meia dúzia de pessoas, o Senhor nos recompensará. Ele vai te colocar diante de todos os seus bens. E Paulo vai dizer assim, porque para mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Tem vindo coisa boa por aí, minha irmã. Tem vindo coisa boa pela frente. A melhor fase da minha vida ministerial está para começar. Vem coisa boa aí pela frente. Aqui diz, se você é fiel nisso que o Senhor colocou, feliz é você, bem-aventurado, macariano, o Senhor vai te confiar todos os seus bens. Tem gente que quer que Deus confie todos os seus bens, mas você não é fiel. Você come o pão da preguiça. Tem preguiça de pegar a Bíblia para ler. Essa noite eu fiz até uma postagem, era 2h30, eu estava acabando de preparar esse sermão de hoje. Fiz lá uma postagem, falei, irmãos, estamos aqui 2h30 da manhã, eu ainda fiquei mais 1h30 ainda para terminar a mensagem, acabei 4h da manhã, e hoje ainda peguei a mensagem de novo e dar mais uma repassada. Sabe o que é isso, irmão? Preparar o alimento de hoje à noite. Eu sou zóio grande, irmão, eu sou zóio grande, viu, Ricardo? Eu sou zóio grande. Eu vi essa parábola aqui, pastor Cláudio, aqui essa parábola está dizendo, se você for fiel e prudente, o Senhor tem coisas muito maiores para te dar aí pela frente. E eu não estou esperando nada aqui na terra não, tá? O nome disso seria ganância. Eu estou esperando coisas celestiais, eternas. Eu não sei se a gente vai se conhecer, eu espero que nos conheçamos lá no céu. Eu creio que vamos nos conhecer, apesar de saber que tem irmãos que não acreditam. Acho que ninguém vai se conhecer no céu, vai ter um apagão, amnésia geral. Você vai chegar no céu, não vai lembrar de mais nada. Aí você vai olhar para Jesus e falar, eu te conheço? Assim, eu acredito que nós vamos nos conhecer. Quem sabe, irmãos, a gente vai se encontrar lá no céu um dia e vocês vão lembrar da mensagem de hoje. Eu falei para vocês, irmãos, que vinha coisa boa pela frente. Que o melhor da parte de Deus ainda está para vir, que é a eternidade. Melhor do que viver 50 anos com uma vida de bênção aqui, é ter uma vida eterna na presença de Deus. Onde não haverá mais morte, pranto, rancor, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, não vai ter mais luto, o pastor não vai ter mais que fazer velório, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O melhor vem vindo aí, igreja. Pastores, o melhor vem vindo aí, mas é só para os servos bons e fiéis e prudentes que dão alimento a seu tempo, alimento do evangelho. E talvez você diga assim, pastor, e aí? A última parte da mensagem. Queria ter terminado a mensagem agora, mas Jesus falou que são duas posturas, né? Segundo, a respeito do servo mau. Vamos falar um pouquinho do servo mau? Espero que não tenha nenhum aqui hoje à noite. Espero que não tenha nenhum servo mau. Se tiver servo mau aqui agora, o chicote vai estar lá. A respeito do servo mau, Jesus fez algumas considerações, só duas. A primeira consideração que Jesus fez, nós temos aqui em primeiro lugar, a descrição de um servo mau. A primeira coisa que Jesus faz agora é descrever o servo mau. No 48 ele diz, agora, se aquele servo, sendo mau, e o que é que Jesus descreve deste servo mau? O 48 e 49 vai dizer que esse servo mau trata mal as pessoas. Aqui diz que ele espanca os seus companheiros. Aqui diz que ele passou a ser desleixado com a sua vida. Agora ele, olha para cá todo mundo. Agora ele, mas não é servo de Deus? Então, né? Mas tem um pessoal aí que está esquecendo que o Senhor vem. Pastor, posso ir na balada? Me perguntou de um jovem aqui nessa igreja. Fizeram uma roda aqui, me colocaram no meio e a mocinha me perguntou, pastor, a gente pode ir para balada? Pastor, é pecado a gente tomar uma vodka?
Quem é, pois, o servo mau? Aquele que diz consigo mesmo: o Senhor está demorando para voltar, meu Senhor demora. E passar a espancar seus companheiros e comer e beber com os zebros, tomar da 1 até a 51 e começar a trocar a mulher de 51 por duas de 21. O servo mau, o pastor mau, que larga a veinha dele por 51 e agora casa de novo, e casa de novo, e casa de novo, e é um divórcio atrás do outro, e a pastorada está aí para 3, 4, 5 casamentos. Quem é, pois, o servo mau? Ele percebeu que o Senhor demora, e agora ele se tornou desleixado nos seus relacionamentos, ele trata mal as pessoas. Ele passou agora a ser desleixado com a sua vida espiritual. Agora ele anda no meio dos ébrios, no meio dos bêbados. Agora você não o vê com o grupo que estuda a Bíblia. Agora você vê ele no grupo que toma cerveja e pinga. Olha as redes sociais dele, as fotos são com pessoas. O que está acontecendo com alguns dos servos de Deus? Jesus descreve aqui, diz: olha, infelizmente, alguns servos estão sendo maus. Irmãos, preste atenção no que o comentarista Matthew Henry, puritano do século XVI, XVII, falou. Ele falou: a mais vil de todas as criaturas é o homem mau. A mais vil de todas as criaturas é o homem mau. O mais vil de todos os homens maus é o cristão mau. De tudo que há na humanidade, que há de mais vil é o homem mau. O pior tipo de homem mau que existe é o homem mau crente. É o crente homem mau. E o pior crente mau que pode existir é o ministro, o pastor mau. Aqui o Senhor diz: e se este servo, sendo mau, meu Deus, servo de Deus, mas o adjetivo que ele carrega aqui no texto, ele é mau. Eu acho que é isso que o reino de Deus tem a dizer de alguns pastores. São maus. Quantos de nós obreiros nos tornamos pessoas más? Será que você que está aqui nessa noite, que disse no começo da mensagem: pastor, eu sou um servo de Deus. Será que você não está se permitindo se tornar uma pessoa má? Um mau crente, um mau pai, um mau filho. Você está na igreja, mas é um mau marido, uma má esposa, um mau obreiro, um mau pastor. É uma advertência seríssima essa parábola. Porque o nosso Senhor está para voltar à igreja. E nós não podemos ser servos maus. A palavra de Deus diz, vou ler com tristeza esse texto. Diz assim, Jeremias 23, 13 e 14. Aqui está, abre aspas. Palavra de Deus. Entre os profetas de Samaria vi algo repugnante, diz o Senhor. Meus profetas profetizam por Baal e desviam o meu povo Israel. Os meus profetas desviam o meu povo Israel. Entre os profetas de Jerusalém vi algo horrível. Eles cometem adultério, vivem na mentira, encorajam os que praticam o mal, para que nenhum deles se converta da sua impiedade. Meu Deus! Profetas de Deus, que vivem uma mentira, que encorajam as pessoas a praticar o mal, para que nenhum deles se converta da iniquidade. Para mim são todos como Sodoma, povo de Jerusalém é como Gomorra. Deus está desabafando aqui nessa profecia, dizendo, meus servos profetas se tornaram homens maus. Os homens que Deus tem escolhido para trabalhar na obra se tornaram homens maus, se tornaram adúlteros e se tornaram homens que vivem uma vida de mentira. Estou citando Bíblia para vocês, não é que eu estou usando um termo pesado.
Estou citando o versículo da Bíblia. Deus dizendo que os profetas estão vivendo adultério e uma vida de mentira, e levando o povo a pecar, e não exortando o povo para que o povo se arrependa da impiedade. Deus diz: eu tenho isso contra vocês. Estão se tornando profetas maus. A pergunta para vocês nessa noite, encerrando a mensagem, a pergunta é: por que eles se tornaram maus? É uma pergunta, né, irmão João, que a gente pode fazer? Por que esses pastores, esses obreiros se tornaram servos maus? Eu tenho certeza, irmãos, da resposta, porque a resposta está no versículo. Aquele servo mau disse consigo mesmo: meu senhor demora-se. Quando nós, pastores, começamos a achar que Jesus está demorando demais para voltar, a nossa tendência é baixar a guarda e começar a pecar. Porque, pastor Cláudio, quando nós vivemos atentos a um Cristo que pode vir hoje à noite, eu vou ter cuidado com a prática do pecado. Se eu estiver atento, irmã Beth, à volta de Cristo, hoje à noite, vou estar muito atento à prática do pecado. Agora, se na minha cabeça passar, desde criança, irmão, eu estou na igreja, o pessoal está dizendo que Jesus vem vindo. Eu nasci na igreja, gente. Eu, pastor Rubens, nasci na igreja. Aprendi a andar nos corredores da igreja. Aprendi a falar e cantar com o microfone da igreja. Desde pequenininho eu era adventista. Adventista, advento, advir, há de voltar. Jesus, breve virá, breve Jesus voltará. Enquanto eu cresci ouvindo a igreja falando da volta de Cristo, a gente tinha aquele sentimento: Cristo está voltando, eu tenho que andar certo. Mas de uns anos para cá, todos nós nos calamos quanto a este assunto. Qual foi a última vez que você viu um pastor pregar nesse púlpito sobre a volta de Cristo? 1 ano? 6 meses? 3 meses? 5 anos, 10 anos, a maioria das igrejas não falam mais da volta de Cristo. E o pior de tudo, nós, servos de Deus, colocados na casa para dar esse tipo de sustento, estamos nos calando. Parece que para nós também o Senhor está demorando para voltar. E isso está fazendo com que nós nos tornemos servos maus. Como pastores, já andamos desatentos. Essa mensagem de hoje é para trazer você de volta. Volta à fidelidade. Volta à vida de prudência. Volta a fazer para Deus e para a igreja aquilo que tem que ser feito. Porque quando você imagina que o Senhor vai demorar a voltar, esse é o problema. A demora da vinda de Cristo, embora seja um exemplo gracioso de Deus, não querendo que ninguém se perca e dá mais tempo para que alguns se arrependam. Embora a demora da volta de Cristo seja uma oportunidade nova a cada dia de você se arrepender, o servo mau tende a olhar isso com outros olhos. Ele não consegue ver a misericórdia de Deus na demora da volta de Cristo. Ele olha a demora da volta de Cristo e aproveita isso para pecar. Quando a vinda de Cristo é considerada duvidosa, ou algo que está a uma distância imensa, o coração do homem se torna inteiramente disposto a praticar o mal, porque a Bíblia diz em Eclesiastes 8:11 assim: quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Vou ler de novo. Bíblia Sagrada, Eclesiastes 8:11. Quando os crimes não são castigados logo, rapidamente, o coração do homem se enche de planos para o mal. Ficou impune. Vai dar nada não. No final vai dar tudo certo. Então você continua praticando o mal. Vai dar nada não, irmão. Fica tranquilo, Jesus não volta hoje não. De acordo com a escatologia dispensacionalista, ou de acordo com a escatologia da igreja tal, ainda tem um monte de profecia para se cumprir, então fiquem tranquilos, não é essa semana que Jesus volta não. Não é essa semana? Então eu vou viver de qualquer jeito, e mais tarde eu me endireito e Cristo vai me levar. E aí, diz o texto aqui que o Senhor virá, verso 50, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe.
Querida igreja, o Senhor Jesus está voltando. Pastores, Jesus está voltando. Nós não podemos ser servos maus. E se nós não trouxermos urgentemente esse tema da volta de Cristo, a igreja perderá o valor da santidade para sempre. Porque a mensagem da volta de Cristo, a prudência de saber que tem um Senhor que pode voltar a qualquer momento, me leva a ser uma pessoa constante. Pastores, não pequemos contra a igreja. Não pequemos contra as pessoas. Preguemos a volta de Cristo. Isso não pode ser coisa de adventistas. Isso tem que ser coisa da igreja de Cristo. Manter a igreja alerta, Cristo está voltando. E se você está com postura de servo mau, corrija isso hoje à noite em nome de Jesus. Encerro essa mensagem para vocês, dizendo que nós temos aqui, não apenas temos aqui a descrição desse servo mau, a causa da maldade, a forma como ele exerce o mal, que é tratar mal os outros, espancar os outros, ficar uma vida no meio dos bêbados por aí. Não é vida de crente isso, pelo amor de Deus. Está descrito que o servo mau é alguém que perdeu de vista a volta de Cristo. Por isso ele está nessa prática do pecado. Mas não é só descrito o comportamento dele. Último, encerrando a mensagem. Não é só descrito, mas é também, acima de tudo, é mostrado aqui no texto a sua condenação. O texto diz que o servo mau vive desse jeito, porque ele acha que Cristo não vai voltar, que o Senhor dele se demora, então ele passa a viver tratando mal os outros, brigando com os outros, batendo boca com os outros, então ele briga na igreja, fala mal dos outros, ele tem essa vida aí e mete a mão na cara do outro, se não separar o pastor bate no outro, e se ele não tem... A gente começa a esquecer que Cristo está voltando e começa a ter atitudes que nós não podemos ser assim. E se a gente continuar com postura de ser servo mau, finalizando a mensagem, existe uma condenação. Eu queria que a mensagem tivesse acabado no 46, 47, mas foi até o 51. Chegamos aqui no 48, aquele servo sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se. 49, ele passa a espancar os outros e comer com os ébrios. 50, mas virá o senhor daquele servo. Um dia que não espera, em hora que não sabe. O último versículo para encerrar a mensagem. Cheguei no 51, graças a Deus. Último versículo, diz aqui, virá o senhor daquele servo e castigá-lo-á. O Senhor está voltando, igreja, e se nós formos encontrados por Ele como servos maus, diz aqui que Ele castigá-lo-á, lançando você com os hipócritas num lugar onde há choro, pranto e ranger de dente. Então vem aqui comigo, castigá-lo-á. O que quer dizer aqui castigá-lo-á? Eu tive o cuidado de olhar o que é essa palavrinha lá na língua grega. O texto foi escrito em grego. E eu quis olhar essa palavrinha. A palavrinha que aparece lá é dicotomesei. Dicotomesei. Essa palavra é traduzida por partirá ao meio. Castigá-lo-á significa dicotomesei. Partirá ao meio. Pastor, não entendi. O que quer dizer? O que significa cortará ao meio? Dicotomesei auton. É assim que está no texto grego. Partirá ao meio o mesmo. O servo mau será partido ao meio por Deus. Pastor, como assim? O que é partir ao meio? Aguenta firme aí, estou na conclusão do sermão. Como assim, pastor? Diz que o Senhor vai partir o servo mau no meio, ou seja, vai dividir ele no meio. Aquela parte que ninguém sabe dividir, né? Corpo, alma e espírito. Deus vai dividir no meio. Vai ser o corpo para um lado, o espírito para o outro. É uma linguagem de morte. É uma linguagem que começa assim. A punição começa com Deus arrancando este servo mau da terra dos vivos. Dicotomesei auton. O Senhor o cortará pelo meio. O Senhor o tirará do meio da congregação dos justos. Ele não prevalecerá no meio da congregação dos justos. O Senhor vai tirá-lo. O Senhor vai separar alma e corpo. E aí, o corpo desse servo mau será extirpado do meio da igreja. O corpo do servo mau vai se transformar apenas em presa de vermes.
E a alma do servo mau vai ser levada para o lugar onde ficam os hipócritas, onde há pranto e ranger de dentes, isto é, no inferno. Aqui está o destino final do servo mau. O Senhor vai partir ele no meio. O corpo, a carcaça vai para a terra ser comido por verme. A alma vai para o inferno ser atormentado por demônios. O texto é tão sério, irmãos, é uma parábola contada por Jesus, o mestre do amor. Aquele que nos ama com amor eterno. Só que é Jesus que está dizendo, se você tiver postura de servo mau, eu vou te cortar ao meio. Eu vou te arrancar ao meio. E aí eu pergunto para você que está aqui hoje à noite. A pergunta que eu vou fazer está em Jó capítulo 27, verso 8. Jó 27, verso 8 diz assim: o que acontecerá quando Deus lhe arrancar a alma? Jó 27, verso 8. O que acontecerá quando Deus lhe arrancar a alma? Porque uma hora dessa, irmã Beth, Deus vai arrancar a sua alma. Se Jesus não voltar até lá, a irmã vai descer ao pó e a alma da irmã será levada. Nós tivemos uma conversa sexta-feira aqui, uma conversa gloriosa. O servo bom sabe para onde ele vai. O servo bom, ele sabe quem é que vem recebê-lo na hora da morte, os anjos de Deus. O servo bom sabe que ele vai para a presença do seu Criador. Mas o servo mau, o mau obreiro, o mau pastor, aquele que não viveu de forma fiel e prudente para dar alimento para as pessoas enquanto havia tempo, aquele que barganhou seu ministério, usou o ministério para ganhar dinheiro, mas não dava o sustento. Aquele começou a tratar mal as pessoas, começou a se entortar todinho na vida. Esse servo mau, o Senhor vai partir ele no meio. Já já ele descerá ao túmulo e a alma dele irá para o inferno. Eu queria terminar a mensagem, irmãos, de uma maneira diferente, mas o verso 51 acabou. Eu queria que tivesse um verso 52 aqui, mas não tem. Pode olhar que não tem o verso 52 e 53. Se tivesse, eu ia continuar. Mas não tem. Jesus acabou a conversa que disse ao servo bom. Ele é uma pessoa que tem seu lugar na casa. A forma do servo bom trabalhar é linda, ele é fiel, ele é prudente. Ele vai ser encontrado no último dia trabalhando. Ele vai ter uma recompensa. Deus vai colocar coisas maiores na vida dele. Ele será preferido por Deus. O Pai o honrará. Mas o servo mau tem uma descrição. Ele é mau porque ele esqueceu o tema importantíssimo da volta do Senhor. Ele talvez não crê mais que o Senhor venha. Mas o fato de você não crer que o Senhor venha não anula o fato de que ele virá. O fato de você achar que o Senhor não vem, não anula o fato que ele voltará na hora que você menos imagina. E hoje à noite é noite de arrependimento diante de Deus. Hoje à noite é noite de você, após essa mensagem, dizer: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Deus, tem misericórdia da minha vida, que eu não seja achado como um servo mau. Não partas a minha vida ao meio, Senhor, não me jogues num túmulo e a alma no meio dos hipócritas, onde há pranto e ranger de dentes. Senhor, que quando o corpo for partido ao meio, quando a minha alma partir desse corpo, que seja para o paraíso de Deus, ao seio de Abraão, na presença do Deus eterno, que seja dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora estou aguardando aqui a coroa da justiça, ao qual o Senhor, o justo juiz, dará não somente a mim, um servo bom e fiel, mas a todos os pastores que foram servos bons, fiéis e prudentes, e trabalharam até a sua última hora, até seu último suspiro. A todos aqueles que amarem a sua vinda. Que texto lindo de Paulo. Paulo está morrendo. Eu combati o combate. Eu fui na dispensa de Deus e dei tudo que Deus colocou lá. Eu dei para todo mundo. Muita gente não gostou, não gostava do jeito que eu fiz a comida. Mas eu dei, eu fui fiel. Eu combati o combate. Eu acabei a minha carreira. Eu não desisti no caminho. Eu não parei. Eu acabei a carreira. Eu guardei a minha fé. Eu guardei a minha fé de que o Senhor volta. E agora Ele vai me dar a coroa da justiça. Mas não só para mim. Ele vai dar a todos que amarem a sua vinda. A todos aqueles que ainda têm esse assunto de vinda de Cristo, volta de Cristo. Pastor, o que é esta parábola? Esta parábola é um lembrete de que enquanto Cristo não vem, nós não podemos viver de qualquer jeito.
Enquanto o Senhor não vem, nós não podemos viver de qualquer jeito, igreja. Se a gente achar que pode viver de qualquer jeito, exercer ministério de qualquer jeito, uma hora dessa você vai ouvir falar que Deus partiu a alma de alguém ao meio. Se você não deixar de ser um servo mau, o Senhor está te avisando. Ele vai partir sua alma, seu corpo ao meio. Que Deus tenha misericórdia dos pastores do Brasil, dos bispos, dos apóstolos. Que Deus tenha misericórdia, irmãos. Porque essa parábola é para todos, mas em especial para nós.